Os romanos lutavam como leões na batalha, mas precisavam descansar à noite de forma segura, e é por isso que construíam acampamentos de marcha. Conheça tudo sobre eles aqui e agora. Todos nós sabemos, ou pelo menos aqueles que gostam da história de Roma, que as legiões construíam acampamentos de marcha ao cair da noite de forma que não pudessem ser pegos de surpresa pelo inimigo enquanto estavam em campanha. Bem, no vídeo de hoje vamos conhecer esses acampamentos. Veremos onde se instalavam, como eram projetados, quais defesas tinham e para que eram usados, porque sim, não eram usados apenas para passar a noite. Quero comentar que foi bastante difícil encontrar informações sobre os acampamentos de marcha, pois a maior parte das informações que encontrava eram dos castra estativa, que são os acampamentos permanentes feitos de pedra, e algumas páginas que falavam ou pretendiam falar dos acampamentos de marcha misturavam ambos. Então, se você gosta do trabalho que realizei, peço que dê um like, agora mais do que nunca, e se inscreva no canal para se juntar à Guarda Hispânica, realmente ajuda muito. E já que estamos aqui, deixo na descrição o link para o meu servidor do Discord. Vamos começar conhecendo onde esses acampamentos de marcha eram instalados. O ideal é montar o acampamento em terreno elevado, de forma que se tenha uma maior amplitude de visão e, claro, essa amplitude de visão deve estar limpa. Com limpo, me refiro a não ter florestas nas proximidades, ou montanhas, ou qualquer tipo de acidente geográfico que pudesse esconder o exército inimigo, de forma que se o exército se aproxima, os romanos pudessem vê-lo e estar preparados para sua chegada. Outro ponto importante é o fornecimento de água e comida, principalmente a água, pois a comida é muito mais fácil de transportar se tiver que ser buscada em um lugar distante. Além disso, nas mulas da legião também eram transportados alimentos. A água tinha que ser de um rio ou algo que garantisse água potável, que não pudesse ser envenenada ou desviada pelo inimigo. Por exemplo, se for um riacho de pouco fluxo, o inimigo poderia desviar seu curso se cercasse o acampamento, o que eliminaria o fornecimento de água. Além disso, se soubesse que o inimigo estava por perto, o acampamento deveria ser instalado a um mínimo de 4 km das forças inimigas. Quem encontrava este lugar ideal para o acampamento? Isso era a tarefa dos exploradores, aos quais você pode conhecer clicando no link que é mostrado na parte superior da tela. Uma vez estabelecido o ponto em que o acampamento seria erguido, os engenheiros, escoltados por um destacamento de infantaria, avançavam para começar a projetar o acampamento. Eram colocadas 4 grandes bandeiras que marcavam os 4 cantos do acampamento, e em seguida era indicado o lugar onde ficariam as portas. O interior do futuro acampamento era então nivelado e limpo de vegetação. Em seguida, era estabelecido o ponto onde ficaria a tenda do comandante e, por meio de uma bandeira vermelha, era indicado o ponto onde se encontrava o suprimento de água mais próximo. Também era indicado por onde passariam as ruas que comunicariam o interior do acampamento. As vias principais, Preitoria, Decumana e Quintana. Depois temos a via Sagulares, que percorre o perímetro interior do acampamento. As principais são a Principalis, a Praetoria e a Decumana, pois unem as 4 portas do acampamento, que são a Porta Praetoria, Porta Decumana, Porta Principalis Sinistra e Porta Principalis Destra. Essas portas deveriam ter entre 12 e 15 metros de largura, de forma que as tropas pudessem cruzá-las sem problemas. Junto às portas havia material, de forma que em caso de ataque a essas portas, elas pudessem ser bloqueadas. Esses acampamentos não tinham portas como as que um castelo poderia ter, ou seja, havia o vão na muralha, mas não havia nada que se abrisse e fechasse. É por isso que um ataque deveria ser repelido com um muro de escudo romano ou bloqueando a passagem com obstáculos. Quando o corpo principal do exército chegava, o design do acampamento estava concluído, então era hora de iniciar os trabalhos de construção. Um corte de cada legião montava a guarda, enquanto o resto extraía suas pás e picaretas e começava os trabalhos. Eles tinham permissão para deixar o escudo e a mochila, mas deveriam manter a armadura e a espada.
Primeiro de tudo, cavavam-se as valas, que tinham 1,5 m de profundidade e 1 metro de largura, embora esta pudesse ser ampliada se o exército inimigo fosse consideravelmente grande. A terra que extraíam não era desperdiçada, mas sim aproveitada para construir o águer, que é um aterro ou rampa que se constrói junto ao fosso a um mínimo de 18 metros das tendas mais próximas. Este aterro tinha 2,40 m de largura e 1,80 m de altura. Na parte interior do aterro era feita uma rampa contínua, de forma que os legionários pudessem subir nele sem problema, enquanto que na parte exterior essa rampa era muito mais acentuada, para que o inimigo tivesse dificuldade se pretendesse escalar. Com o aterro ou ager construído, era a hora de levantar a paliçada, usando as estacas que os legionários levavam consigo, embora deva-se dizer que as fontes diferem um pouco sobre a questão de os legionários levarem as estacas. É consensual que eles levavam estacas? Sim. A questão é se essas estacas eram suficientes para construir toda a paliçada ou se sempre derrubavam árvores nas proximidades para terminar de montá-la. Esta última hipótese se baseia na ideia de que as estacas transportadas eram como uma espécie de suplemento ou reserva, caso no local do acampamento não houvesse árvores suficientes para construir a paliçada. De qualquer forma, se por algum motivo precisassem de mais material, poderiam derrubar árvores nas proximidades, o que também ampliaria seu campo de visão. Na frente das portas, já que o único que havia era um vão, construía-se o titulum, que era uma paliçada curta que impedia que o inimigo pudesse atacar diretamente o vão. Agora as forças inimigas teriam que atacar em diagonal, podendo exercer menos pressão sobre o muro de escudos que defende a porta. O espaço que havia entre a paliçada e as tendas era conhecido como intervalum e por aqui corria a via Sagularis que comentamos antes. Este espaço permitia que as tendas e os legionários nelas fossem mais difíceis de alcançar se o inimigo começasse a disparar projéteis por cima das paliçadas. Esta área era usada para alojar o gado. Uma vez que as defesas estavam construídas, todas as tendas eram erguidas. Primeiro a tenda do comandante e em seguida as do resto da legião. No entanto, se houvesse tempestade, as tendas eram montadas antes das defesas. O tempo total necessário para construir o acampamento era de entre 3 e 5 horas, dependendo se havia inimigos à espreita, caso em que teria que haver uma parte do exército maior que o habitual montando guarda. Após o término do acampamento, as guardas eram escolhidas. Um guarda era colocado a cada 10 metros em média e durava cerca de 3 horas. Quando o tempo acabava, o revezamento era anunciado por meio de uma trombeta. E o que acontecia se um legionário adormecesse durante uma guarda? Bem, ele era punido, embora o tipo de punição dependesse de... Acabei de me lembrar que já falei sobre este assunto em outro vídeo, o dos castigos das legiões romanas, então não vou me repetir. Para saber mais sobre as punições aplicadas aos soldados romanos que adormeciam durante as guardas, clique no link que aparece na parte superior da tela e você pode aproveitar para se inscrever se ainda não faz parte da Guarda Hispânica. O acampamento já está montado e os legionários já passaram a noite. O que está acontecendo com o acampamento? Vamos ver. Quando o sol nascia, ouvia-se um toque de trombeta e os guardas informavam aos oficiais o que havia ocorrido e o que tinham visto durante a noite. Então, enviava-se um grupo de cavaleiros para explorar os arredores do acampamento e descobrir o que o inimigo estava fazendo. E se estavam por perto. Enquanto isso, os legionários tomavam café e começavam a recolher suas tendas e pertences. Os cavaleiros voltavam e relatavam ao comandante o que tinham visto. Com base nisso, a estratégia que a legião seguiria era traçada, e se decidissem que partiriam dali, um segundo toque de trombeta soava, sinal de que os legionários deveriam carregar tudo nas mulas de carga e estarem prontos para abandonar o lugar. Ao terceiro toque de trombeta, o exército iniciava sua marcha rumo ao novo destino. O acampamento era desmontado. É algo que tive dificuldade em encontrar e não obtive uma resposta consensual, então, como sempre, exponho minha opinião e convido vocês a deixarem nos comentários se concordam ou têm uma teoria diferente. A dúvida envolve principalmente as paliçadas e as torres, se elas eram erguidas.
e se elas eram desmontadas ou simplesmente pegavam as estacas que os legionários haviam trazido consigo, deixando o resto no lugar. Eu acredito que era assim, eles removiam as estacas que os legionários levariam e deixariam o resto onde estavam. Sabe-se com certeza que as valas não eram preenchidas pelos restos arqueológicos que foram encontrados ao longo dos anos. Com o passar do tempo, esses fortes, parcialmente desmantelados, poderiam dar lugar a assentamentos que no futuro iriam crescer em tamanho até se tornarem verdadeiras cidades. E com isso termina o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, se sim você já sabe, dê um like e se inscreva para não perder nenhum vídeo.